Olá, Fera GGE, aqui é o professor Roberto de História Geral e este é Sérgio Salles de História do Brasil. Nós estamos aqui para comentar a prova da UFPE, segunda fase. Nós tivemos uma prova este ano, particularmente muito bem dividida, com 8 questões de História do Brasil, mais 8 de História Geral. E eu queria começar pela parte de História Geral. Nós tivemos uma prova que eu achei razoavelmente boa, uma boa distribuição de conteúdos, abrangendo aí a Antiguidade Oriental, em particular um assunto chamado Mesopotâmia, que há um tempão não era cobrado, e este ano foi cobrado, Mesopotâmia Iraque atual. Aí depois tivemos uma questão aqui pertinente à Idade Média, em particular a Igreja Católica na Idade Média, assunto este muito comentado em sala de aula por mim, pelo resto da equipe de História também. Aí tivemos aqui uma questão de História Moderna, muito boa, pertinente à Reforma Luterana, Calvinista, que os FES de GGE certamente que tiveram facilidade de fazê-la. Tivemos uma outra aqui pertinente às revoluções francesa industrial, com uma citação ao grande historiador Éric Rochefort, certamente comentado em sala. Tivemos outra de imperialismo bem interessante também, abordando aqui fascismo, abordando socialismo, assunto esse que a gente comenta todo ano na sala de aula, alerta, e praticamente todo ano cai. Este ano não foi diferente não, isso foi cobrado, vocês certamente tiveram a facilidade de responder a questão. Tivemos uma outra questão também sobre entre guerras, fim da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra Mundial, abordando totalitarismo, Guerra Civil Espanhola, já cobrado no vestibular, o Tratado de Munique, 1938, Alemanha, Hitler, tivemos o Tratado de Versalhes também, isso é a mesma questão, uma questão que certamente vocês não tiveram a dificuldade de responder. Tivemos uma outra também sobre vanguardas europeias do século XX, abordando aqueles assuntos que a gente comenta muito, alerta muito, cubismo, dadaísmo, e por fim uma questão sobre globalização. Este é um tema que o pessoal de História trabalha, o pessoal de Geografia trabalha também, e vocês certamente não tiveram dificuldade de efetuar essa prova, tá? Boa sorte a todos. Eu queria passar a palavra a Salles para que ele comente a História do Brasil. Vale, Salles. Obrigado, Lira. Pessoal, a prova de História do Brasil, certo? A prova, como Lira já bem explanou aqui para vocês, a prova de História contempla, como todos sabem, 16 questões, das quais, esse ano, 8 foram de História Geral, 8 de História do Brasil. Das questões de História do Brasil, como é que foi feita a distribuição? Nós tivemos 2 questões de período colonial, 3 questões do Império e 3 questões do período republicano brasileiro. Bom, no que diz respeito ao período colonial, cai uma das questões, aquele tema clássico que todos nós da equipe de História aqui do GGE, a gente sempre alerta para o aluno que a Federal gosta sempre de cobrar, que é o chamado período holandês. E aí foi uma questão que trabalhou aquilo que é visto em sala de aula. A questão da invasão, o objetivo dos holandeses, a questão do governo de Nassau, que foi um governo que teve essa questão da tolerância religiosa, que foi bem abordado aqui na questão, a questão da insurreição pernambucana, que é o movimento que expulsa os holandeses. A outra questão de colônia é sobre mineração. Não existe uma tradição muito forte desse tema nas provas, mas foi uma questão bem cobrada, bem escrita, uma prova muito bem elaborada. No que diz respeito à parte de Império, como eu disse, são 3 questões. A primeira é falando especificamente da renúncia de Dom Pedro I e o início daquele período tão agitado da história do Brasil, que é o período regencial. Então aqui abordou-se questões como revolta dos malês na Bahia, a cabanada aqui em Pernambuco, a cabanagem no Pará, foi até falando também da praieira aqui em Pernambuco, que já começou no segundo reinado, Guerra dos Farrapos, certo? A outra questão, certo, do Império, a segunda questão do Império, falando sobre o Rio de Janeiro, modificações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, como a chegada da família real a partir de 1808, a questão das reformas que ocorreram dentro daquela época do chamado surto industrial da Era Mauá, então transformações que ocorreram na capital do Brasil naquele momento, e uma outra questão do Império que envolvia aqui um pouco de história de Pernambuco, falando Guerra dos Mascates, falando do grito republicano ali em 1710 e falando da questão da transição, na verdade, do Império para a República, a questão da influência do positivismo, o movimento republicano e o início de República, assim como dentro de República, a gente teve uma questão que nós, ao analisarmos a prova, nós, a equipe de História, a gente viu que foi uma questão de um nível bem simples, que foi a questão sobre os líderes
de movimentos messiânicos que ocorreram no período republicano, que foi Antônio Conselheiro, José Maria, respectivamente Guerra de Canudos e Guerra do Contestado, certo? Assim como a gente também viu nessa prova questão sobre o período Dutra, o governo de Eurico Gaspar Dutra, certo? Aqui no Brasil, muito bem abordada. E uma última questão, que é a última questão da prova, que a princípio cobrava-se o movimento, falava-se do movimento armorial, mas na verdade ele puxa aqui para a década de 70, o período militar, a questão do milagre econômico, e aí trabalha um pouco essa ditadura militar, que foi um momento importante da história do Brasil e que sempre é visto com muito detalhe aqui em sala de aula, por toda a equipe do GGE. Eu gostaria de parabenizar, certo, a banca da Federal por uma boa prova e, falando em nome de toda a equipe do GGE, desejar um sucesso grande aí e a expectativa de um bom gestão para todos. Forte abraço para todos, até a próxima.